Uma alegria estar aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos. Nós vamos orar. Mesmo assentado, curve sua cabeça, nós vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, nós louvamos a Ti por este privilégio, Senhor, de podermos estar aqui nesta casa, chamado Casa de Oração, para podermos prestar culto a Ti, Senhor. Ó Deus, eu louvo a Ti, Senhor, por tão grande graça que o Senhor derramou em nosso favor, ó Deus, nos libertando, Senhor, das garras de Satanás e nos transportando para o reino do Filho do Teu amor. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos mais uma vez, Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações na simplicidade da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos dê, Senhor, entendimento da Tua palavra e ouvir a Tua palavra de bom grado. Eu clamo a Ti por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Vamos falar todos juntos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Hoje pela manhã, o irmão Gustavo citou um texto que fala a respeito do fruto do Espírito Santo. E à noite, nós queremos aqui compartilhar com os irmãos um pouco sobre as obras da carne. Pela manhã foi o fruto do Espírito. À noite, as obras da carne. Muito bem. Esse texto, amados, que nós acabamos de ler aqui, ele é muito claro. Ele diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Simples e bem direto. E eu pergunto aos irmãos, o que é estar na carne? O que é estar na carne? Vamos ver aqui na palavra de Deus que a Escritura nos mostra aqui algumas obras da carne. Então você vai agora lá em Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler aqui o versículo 19, 20 e 21. Gálatas 5, 19, 20 e 21. O que é estar na carne? A palavra de Deus diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são? Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O assunto é pesado. A palavra de Deus diz que os que vivem na prática das obras da carne, o que vai acontecer? Não herdarão o reino de Deus. Vai lá em Apocalipse, e você vai ver o que Jesus está dizendo também, no capítulo 22, o versículo 15.
Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não, mas essa é uma mentirinha boa. Já viu aquela conversa? A gente tem que mentir porque é uma mentira boa. É para ajudar que eu menti. A Bíblia fala: vai ficar de fora os que amam e praticam a mentira. Amados, as obras da carne não só desagradam a Deus, como é um grande perigo. Eu digo que é um suicídio. Por que um suicídio? Porque a palavra de Deus diz que os que vivem na prática das obras da carne não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E a gente fica observando, eu estava analisando sobre essa questão das obras da carne, e a gente chega à seguinte conclusão, amados: que infelizmente essa é uma realidade da maioria das pessoas. Que realidade? Que a vida carnal, ela tem aprisionado milhões e milhões de pessoas. Essa é uma realidade. Milhões e milhões de pessoas estão vivendo aprisionadas por esta vida carnal. E a Bíblia fala: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí vem alguém e fala assim: não, mas na igreja existe o crente carnal e o crente espiritual. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Porque o crente herdará o reino dos céus? Sim ou não? Vai ou não vai? O cristão herdará o reino dos céus? Mas e os que praticam tais coisas herdarão o reino dos céus? Mas não é crente carnal e crente espiritual? Vamos caminhar aqui, irmãos. A realidade é que milhares e milhões de pessoas estão vivendo debaixo do domínio da carne. Essa é uma realidade. E a Bíblia, amados, nos ensina aqui que essa escravidão carnal, ela é produto, ela é fruto de uma natureza perversa que nós herdamos lá de Adão. Lá no princípio da criação, um homem que era espiritual escolheu tomar uma decisão: desobedecer ao Senhor. E ele sai da condição de espiritual e agora ele é carnal. Adão. E a palavra de Deus diz em Romanos, abre lá, capítulo 5, versículo 12, olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 5, 12, diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem é este homem do qual o pecado entrou no mundo? Interessante que perguntar para essa igreja isso aqui parece que é a mesma coisa de perguntar o quanto que é 1 mais 1, né? Acho que a maioria aqui sabe que quem é este homem do qual a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo. Este homem é, eu quero escutar, Adão. Para ficar bem claro. Foi através de Adão que o pecado entrou no mundo. Então, todos nós agora nascemos com uma natureza carnal. Não tem ninguém que não nasce
Ah, mas ele é tão bonitinho, eu tenho uns sobrinhos agora está com uma sobrinhada minha do meu lado, lá dos meus pais, tudo novinho. São uma graça as crianças, mas são uma cobrinha. Ali tem uma natureza carnal. É verdade que o Senhor, se o recolher, como não tem discernimento entre mão direita e mão esquerda, o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Estarão na glória com o Senhor. Uma criança, enquanto não tem o discernimento da mão direita, diz a palavra de Deus, não vai errar. Mas ali está a naturezinha ali. A naturezinha está ali. Por quê? Porque desde que Adão pecou, a raça humana passou a herdar esta natureza carnal. E essa natureza carnal, irmãos, ela tem um forte e tremendo desejo pelo pecado. É uma inclinação pelo pecado que nós nascemos incontrolável, humanamente falando. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei o que aconteceu. Você não vai saber mesmo. Porque dentro de nós, irmãos, nascemos com uma natureza carnal. Agora eu pergunto aos amados, é essa a vontade de Deus para a sua criação? É, Joaquim? Não. Por que Deus criou o homem? Beto, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem, Esther, para ter comunhão com ele. Deus quer ter comunhão conosco. Acontece, amados, que um homem carnal, um homem vivendo na carne, jamais, irmão João, ele poderá ter comunhão com Deus, que é espiritual. Na carne não tem como ter comunhão com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na carne não tem condição. Pois é, meu irmão, mas eu sou carnal. Pois é, meu irmão, eu sou um crente, mas eu sou um crente carnal. E eu tenho comunhão com Deus. Ah, é? Será mesmo? Porque a palavra de Deus diz que os que cometem tais coisas, os que vivem na prática, não herdarão o reino de Deus. E aí vem a pergunta. E aí? Qual é a solução para este conflito espiritual que o homem se encontra? Qual é a solução? Ele deseja ter comunhão com Deus, ele deseja servir ao Senhor, mas dentro dele há uma natureza contrária, inclinada para o pecado. Qual é a solução? Eu sei que você já tem a resposta. Deus tem a resposta. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que este homem carnal, se achando capaz, lá desde o princípio, ele resolve então buscar um meio de ter comunhão com Deus. O primeiro homem que tentou buscar ter comunhão com Deus chama-se Caim. Lá no princípio, Caim. Tem Abel e Caim. Mas Caim buscou ter essa comunhão com Deus. E Caim, então, foi o fundador de uma doutrina chamada doutrina humanista. Sabe o que é doutrina humanista? Religião. O homem no centro. Eu faço, eu busco, eu vou. Como disse o pastor Glênio, religião é o homem subindo, tentando ir diante de Deus. A graça é Deus descendo da glória, buscando o homem falido. E o homem então tenta, através da religião, ter comunhão com Deus. E ele vai nessa busca de ter comunhão com Deus.
E acontece, amados, que o homem, ele chega à seguinte conclusão: eureka, achei qual é o meio de eu ter comunhão com Deus. Religião. É esse o caminho. Só que aí começam a aparecer o quê? As religiões. E aí aparecem os defensores dizendo: olha, toda religião é boa. Já viu essa conversa? Toda religião é boa. Toda religião leva a Deus. Então o homem, ele começa nessa busca da religião. E amados, o tempo vai passando e o homem vai nessa busca da religião, e nós chegamos no dia 29 de março do ano de 2015, do século 21, e encontramos milhares de pessoas dentro de uma religião. Estou mentindo? É uma realidade. E aí eu trago para a nossa experiência. Eu vou jogar aqui para a nossa experiência. Imagina, naquele momento em que você ouviu falar de Jesus. Alguém um dia lhe apresentou Jesus. E nós entramos inicialmente numa religião chamada cristianismo. E é interessante, tia Dina, né? É tia da Leni, é minha tia. E é interessante que quando nós caminhamos, iniciamos a nossa caminhada cristã, nós fazemos de tudo para agradar a Deus. Fazemos de tudo. E é interessante que nós ficamos muito mais preocupados por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que nós somos. E aí nós procuramos ser mais humildes, nos esforçamos a ser mais humildes, nós nos esforçamos a ser mais amáveis com o próximo, e nós nos esforçamos a ser mais honestos, e nós vamos nos esforçando, e vamos caminhando. E aí nós descobrimos algo estranho que está acontecendo conosco. E sabe qual que é esse algo estranho? Nós descobrimos que dentro de nós tem um eu. E que este eu, ele não quer buscar a Deus. E nós descobrimos que este eu não consegue ser humilde o suficiente. Nós descobrimos que este eu não consegue ser compassivo, amoroso com o próximo. Nós descobrimos que esse eu não é tão honesto assim como nós imaginávamos que fosse. E aí começa um conflito espiritual. Será que eu sou um novo nascido? Será realmente que eu nasci de novo? E aí nós vamos diante de Deus em oração e falamos: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo controlar a minha ira. Senhor, eu não consigo controlar o meu ódio. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, o que está acontecendo comigo? E nós começamos um conflito, irmãos, espiritual. E aí o Senhor vem e dá a resposta para nós. Meu amado, o teu problema não é o que você faz que está errado. O que você faz está errado? Tá. Mas o problema é que você é que está totalmente errado. O problema é que dentro de você há ainda uma natureza carnal. Esse é o problema. E aí o apóstolo Paulo fala exatamente isso, e se tratando de uma experiência dentro da religião. No livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, olha a declaração do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Romanos 7, 14.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Só um parênteses aqui, olhe para mim aqui. Quem está dizendo aqui, eu, todavia, sou carnal, vendido sobre o pecado? Quem que está declarando isso? Quem, igreja? Boa noite. Paulo? É isso? Uma pergunta, antes de continuar. Os irmãos creem que Paulo foi salvo? Creem? A Bíblia fala que os 12 estarão à direita do Senhor, e esses 12 são os apóstolos, e está ali um que foi substituído, né? Substituiu Judas, Paulo. Não é isso? Paulo, creio eu, que está na presença do Senhor. Nosso irmão Paulo. Agora o irmão Paulo está dizendo assim, eu sou carnal, vendido sob o pecado. A Bíblia fala que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, como é que fica esse apóstolo Paulo? Carnal, vendido sob o pecado. E aí? Mas vamos caminhar aqui. Olha o versículo 15. Isso é Paulo dizendo. E é a nossa experiência também, muitas vezes, irmãos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Até aí. Você já se sentiu assim, irmão? Já se sentiu assim? Quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo. Não quero fazer o mal, mas estou lá no mal. E aí é um conflito espiritual. Há uma lei que te leva, que nos leva a estar fora da presença do Senhor. E a única resposta que tem para uma situação dessa é dar um grito e dizendo, miserável homem que sou. Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Quem é que vai me livrar? Deus não me criou para eu viver desse jeito. O Senhor não nos criou, irmãos, para vivermos nesse conflito espiritual. Toda hora pedindo, Senhor, perdoa porque eu pequei de novo. Senhor, perdoa porque eu pequei de novo. Senhor, perdoa porque eu pequei de novo. Que Jesus é esse que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Que Jesus é esse que João olhou e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Mas não tirou de mim, e aí? O problema está com o Cordeiro? É o Cordeiro que é o problema? Deus falhou? Falhou? Deus não falhou. Se tem alguém que está falido aqui, não é Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o poder de Deus. Amados, o homem chega a essa conclusão. Miserável homem que sou. Irmão, mas você sabe que existe o cachorro branco e o cachorro preto. Já viu essa conversa fiada aí? O cachorro branco luta e o cachorro preto também luta. E aí tem hora que o cachorro branco vence, mas tem hora que o cachorro preto vence. E aí a gente fica com o cachorro. Isso é cachorrada.
Isso não tem valor nenhum, irmãos. Vou citar de novo o pastor Glenn aqui, mas não tem glória nenhuma para ele. Mas ele fala assim, que existe um sambinha do diabo, que é cantado no meio das igrejas. Talvez os mais antigos aqui vão lembrar. Os mais antigos, tá? Os mais novos tá não, mas é uma musiquinha que diz assim, tropeça aqui, ô, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Lembram dessa musiquinha? Tropeça aqui, ô, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. E tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. E aí vai, isso é o sambinha do diabo, como diz o pastor Glênio. É um tropeça, levanta, tropeça, levanta, tropeça. Você acha que é isso que Deus quer para você, meu irmão? Vamos ser sinceros. É esse o evangelho tão poderoso que nós saímos aí pregando e falamos que Jesus liberta, mas eu mesmo sou miserável, escravo do pecado. É isso, irmãos. É esse evangelho poderoso que um dia te libertou. Será que é esse evangelho, irmãos, que nos foi pregado? Não. Não é este evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Dínamos. Pum! Que susto, né? Desculpa aí, né? Que susto, tio. Mas é um poder para libertar o homem. É o poder de Deus. Irmãos, a religião está aí tentando libertar o homem. Eu vou dizer para você, a religião não tem poder nenhum para libertar o homem desta natureza carnal. Não existe religião sobre a face da terra capaz de libertar-nos de uma natureza que nós herdamos de Adão, natureza maligna. Esta semana eu estava conversando lá no setor financeiro da empresa, e eu fiquei feliz porque a financeira nossa agora começou um estudo bíblico com a vizinha, e ela falou assim que o estudo é toda quinta-feira, e que na sexta-feira ela gostaria que eu estivesse presente pela manhã, porque ela tem dúvida, e ela trabalha com um grupo de mais ou menos umas 7, 8 pessoas na sala. Eu falei, Senhor, que momento oportuno. E ali conversando com ela, ela já foi lendo a Bíblia, e eu falei para ela, olha, uma coisa que você vai gravar já, desde já. Grava isso. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Ela falou, como é que é isso? Eu falei, olha, existe uma mentira, que todo mundo é filho de Deus. Mas você vai abrir na palavra, Deus só tem um filho. Um filho. Quem é o filho? Jesus. Eu e você somos filhos de Deus por adoção. Aí ela falou, mas como é que é isso? Eu falei, abra em João capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Ela abriu a Bíblia e leu e... irmãos. Mas a religião fala, olha, fica tranquilo que todo mundo é filho de Deus. É assim que a religião faz. Todo mundo é filho de Deus. Babilônia, chamado religião, engana mais do que aquela novela da Babilônia. Engana mais do que tudo que está acontecendo. A religião é um problema sério, irmãos. É um problema sério, porque ela vem e traz o indivíduo e fala, está tudo muito bem. Você fica tranquilo aí, olha, de vez em quando tropeça aqui, ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar e vai embora. Você vai embora é para o inferno. É a história daquele cara que morreu, historinha, né? E chegou lá no inferno e estava todos de cabeça para baixo lá, deitado no chão, e ele entrou lá e ele foi lá e disse que erguia a cabeça de um. Não é você, erguia a cabeça de outro. Não é você, abria. Não, você. O que você está procurando? Ele falou, estou procurando meu pastor. Porque se eu estou aqui, com certeza ele está aqui também. Porque ele falou para mim que estava tudo muito bem. Irmãos, a religião, ela não tem poder para livrar o homem dessa natureza perversa. E aí?
Qual é a resposta para mim e para você? Já que a religião não tem capacidade, já que eu nasci escravo, já que tem algo dentro de mim que é inclinado para o pecado, já que eu não consigo fazer a vontade de Deus, qual é a resposta de Deus para mim e para você? A resposta, amados, é Cristo Jesus. Vai em Romanos 7. Olha o que Paulo diz. Versículo 25. Depois dele dar um grito, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele chega no versículo 25 e diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aí. Graças a Deus, irmãos. Amém? Graças a Deus, realmente. Graça, misericórdia e paz. É a graça do Senhor derramada em teu favor, em meu favor. Jesus Cristo. Amados, só há um meio, e o único meio que Deus preparou-nos para sermos libertos dessa natureza perversa e nos dar acesso ao reino de Deus, chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tem poder para nos libertar. Esse tem. Muito bem, irmão César. Meu tempo já foi. Mas e aí? Eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. Creio também que Ele é o Cordeiro de Deus. Também creio que Ele é o único capaz de libertar. Mas e aí? E aí, irmão? Que realmente não basta você saber. Tem algo que você precisa entender. E o versículo 1 do capítulo 8 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você crê nisso? Para quem não tem condenação, irmão Gustavo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, meu amado, o que é estar em Cristo Jesus? O que é estar em Cristo Jesus? Desculpa, não escutei? Andar como Ele andou? O que é estar em Cristo Jesus? Porque a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou citar o texto, porque os irmãos já conhecem. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não é carnal, aqui é nesse corpo, tá? Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Olha bem uma palavra aqui. Já estou o quê? Crucificado. Sabe o que é estar em Cristo, irmãos? Estar em Cristo, primeiro, é crer. Mas crer não é acreditar simplesmente. Crer é experiência, é verdade. Estar em Cristo é crer verdadeiramente que o nosso homem velho, a nossa natureza carnal, já foi crucificada com Cristo. Você crê nisso? Levando sempre por toda parte o quê? O morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos
mortais. Estar em Cristo, primeiro, é crermos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Mas, Moisés, eu não entendo esse negócio de como é que o meu homem velho foi crucificado com Cristo, se isso aconteceu há 2015 anos atrás, no nosso calendário gregoriano aí, né? E eu não estava lá. Como é que é isso? Meu amado, não precisava você estar lá, porque a palavra de Deus já era suficiente para dizer que esse sacrifício já foi feito antes da fundação do mundo. Lembra quando Ayrton Senna, agora eu fui longe, hein? Os mais velhos, os mais novos aqui talvez nem sabem quem que é Ayrton Senna, né? Os menores. Lembram quando Ayrton Senna subia lá no pódio e a gente ficava assim, yeah! Campeão. Quem ele estava representando lá no pódio? O nosso país. Não é isso? Quem ele estava levando lá no pódio, quando ele pegava aquela bandeira e chacoalhava lá? Quem ele estava levando lá? Toda uma nação. Dizendo o seguinte: mundo, eu ganhei. Mas quem ganhou não é o Ayrton Senna. Quem ganhou foi o Brasil. Quem ganhou foi o Brasil. Eu sei que é uma comparação assim muito fraca. Porque comparar Ayrton Senna com Jesus Cristo nem dá, né? Mas a realidade é o seguinte, que quando Jesus foi para aquela cruz, ele já tinha dito que ele nos iria atrair, lá nos profetas, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E a palavra de Deus diz que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Talvez você está aqui a primeira vez, eu sei que tem alguns visitantes aqui, e talvez não saiba, mas quando Jesus foi colocado ali naquele chão, em cima de uma cruz, porque para crucificar uma pessoa não se colocava a cruz e depois crucificava. Não, colocava a cruz no chão e ali crucificava a pessoa. E a palavra de Deus diz, e eu quando for levantado da terra, quando foi levantado aquela cruz, a Bíblia fala, todos atrairei a mim, eu e você, mesmo não tendo nascido, fomos atraídos no corpo de Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Estar em Cristo, irmãos, é crer que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Segundo, estar em Cristo é crer também que não somente nós morremos com Cristo, mas que na ressurreição de Cristo nós ganhamos vida nova. Porque a palavra de Deus diz, o que diz lá em 2 Coríntios 5,17? Assim, pois, se alguém o quê? Olha a palavra estar. O que é estar em Cristo? Eu fiz a pergunta. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Por quê? Porque eu creio que o homem velho foi crucificado. Jesus foi ressurreto com poder e grande glória. O Senhor o ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós, amados, em Adão morremos espiritualmente. Em Cristo ganhamos vida nova. Amados, em Adão, o espelho, o velho homem é o espelho de Adão. Mas em Cristo, amados, somos o espelho de Cristo. Por isso que diz, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. O que é estar em Cristo? É crer que também ganhamos em Cristo nova vida. É isso, Rodrigo. O que é estar em Cristo? Tem mais, irmãos. Estar em Cristo, amados, é nós crermos, aquilo que o irmão Gustavo pregou hoje pela manhã, é nós crermos de que nós não temos domínio nenhum sobre a nossa vida, porque ainda estamos neste corpo. Mas estar em Cristo
é crermos que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos sustenta e não nos permite vivermos mais na escravidão do pecado. Não é mais ou menos assim não, rapaz. Olha, é assim sim, sim senhor. Está escrito na Bíblia. E eu não escrevi Bíblia. E se você não quer, arranca essa parte da Bíblia onde fala que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E tem mais. Abra lá em 1 João. Eu já estou terminando, tá? Dá um minutinho que eu já termino. 1 João capítulo 5. Lá no final da Bíblia. No Velho Testamento, não, no final da Bíblia, né? 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ato contínuo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. As obras da carne é um ato contínuo. Continuamente. E olha o que diz a sequência. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quem é que nasceu de Deus? Quem? Para aí, vamos ver o texto aqui, irmãos. Olha o que diz o texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém? E a sequência diz assim: mas aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quem é que nasceu de Deus? Jesus. É Ele quem nos guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Toca? Porque a palavra de Deus diz. É questão de crer, amados. E para encerrando, estar em Cristo, eu creio, amados, que é nós vivermos uma vida, aí sim, uma vida de liberdade espiritual, e não mais uma vida de condenação. Não mais uma vida de condenação. Oh Senhor, de novo Senhor. Oh Senhor, como tem sido difícil, oh Senhor. Sabe aquela vida de condenação, toda hora? Mas eu creio que estar em Cristo é não mais viver uma vida de escravidão, mas sim uma vida de libertação. O que diz Romanos 8:2 aí? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou ler o versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí a sequência diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que significa isso? Por que esse livro caiu? Livro não, esse caderno. Por quê? Professor Jonathan. Porque existe uma lei da gravidade. Se eu pegar esse livro e falar assim, não, mas ele caiu porque nós estamos aqui dentro, vamos lá fora. E eu ir lá fora e soltar. Não, mas cai porque nós estamos em Campo Grande, vamos lá para o Japão. Pô, não, mas lá no Japão não, vamos fazer o seguinte, vamos para a Austrália. Não, mas isso tem algum problema, algum lugar nesse mundo esse livro não vai cair. É verdade, só se for lá na Lua, mas aqui não. Na Terra não. Isso é uma lei. A lei do pecado e da morte leva o homem para o buraco. Só tem um meio de essa lei não operar. Precisa de uma outra lei. Qual é a outra lei? Existe uma lei sustentando. Sustentando. Aqui, ó, tem uma lei sustentando.
E a Bíblia fala a lei do Espírito de vida. É essa lei do Espírito de vida que em Cristo Jesus nos libertou, é que vai te sustentar e vai me sustentar, para que nós não vivamos mais no âmbito carnal. Não é obra humana, é obra do divino, do eterno, do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não tenho capacidade. Por isso, eu vou terminando dizendo para os irmãos o seguinte: não creio que exista crente carnal. Não creio que exista aquela história de crente carnal e crente espiritual. Creio sim, irmãos, que o novo nascido não é perfeito. Mas a palavra de Deus diz, não que eu seja perfeito, mas eu procuro o quê? A perfeição. Creio, irmãos, que o novo nascido é aquele que tem um ardente desejo de viver uma vida de santidade. E vida de santidade é o quê? O que é santo? Santo é o novo nascido que foi separado para o Senhor. Todo aquele que nasceu de Deus, a palavra santo significa separado. Foi separado. Sabe o que significa a palavra igreja? A palavra igreja é tirados para fora. Ou seja, tirados do mundo para a presença do Senhor. Por isso que nós fazemos parte agora da igreja de Cristo. E amados, estar em Cristo é como disse a palavra de Deus: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se estamos em espírito, andemos em espírito. E eu termino dizendo: que tipo de crente você é? Carnal? Meu amado, não existe crente carnal. Existe um homem falido que depende todos os dias da graça de Deus, mas que o Senhor o libertou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E na sequência diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você é guiado pelo Espírito Santo de Deus e não mais pela carne. Você crê nisso? Então vamos buscar na palavra misericórdia, para que o Senhor nos sustente a andarmos na sua presença. Por quê? Porque os que vivem na carne não herdarão o reino de Deus. Mas nós estamos agora no Senhor, em Cristo Jesus. Amém, irmãos?